mortais, como vocês estão? Bom, o vídeo de hoje é um pouco diferente do que eu costumo fazer habitualmente. Vai ser bem pessoal, decidi fazer um vídeo me apresentando pra vocês, pra falar sobre quem é essa pessoa que fala de morte no Instagram, no YouTube e por onde passa. Alguns de vocês já me acompanham no YouTube há alguns anos e sabem do meu histórico com a literatura, que eu fazia vídeos sobre livros, né? Principalmente livros de horror, de terror, de true crime, coisas do gênero. E eu meio que abandonei essa trajetória para focar na psicologia, né? Mas tem muita gente nova, né, que passou a me acompanhar tem pouco tempo e não sabe quem sou eu, né? Não sabe o que eu já fiz, não sabe por onde eu andei. E acho que seria legal essa apresentação para explicar um pouco sobre quem eu sou e por que eu falo do que eu falo. Bom, meu nome é Ana Paula, muitos de vocês me conhecem pelo Ana Costa, né? E eu sou psicóloga, sou formada desde 2019 e falo de morte na internet. Agora, qual que é essa minha relação com a morte, né? Por que eu decidi falar desse tema tão tabu, que muitas pessoas podem até achar mórbido, embora eu não ache. E por que eu lancei livro, por que eu fiz disso minha pesquisa de mestrado e quero fazer de doutorado também e continuar pesquisando sobre isso e falando sobre isso o máximo de tempo que eu conseguir, né? Acho que a minha trajetória começa quando eu era muito pequenininha. A primeira morte que aconteceu na minha família, eu tinha 4 anos, quer dizer, a primeira morte que eu me lembro, né? Eu tinha 4 anos de idade, foi uma pessoa que era muito próxima de mim. E a forma como a minha família lidou com a morte dessa pessoa não foi muito legal. Principalmente em relação às crianças, né? A mim, que era uma criança, eu não fui explicada sobre o que era a morte, sobre aquela pessoa ter morrido. Foi uma morte muito trágica, num enterro muito trágico ao qual eu presenciei. Muito dramático, sabe? E essa morte acabou fazendo parte da minha vida de forma inconsciente até os meus quase 30 anos, assim. Atualmente eu tô com 33 e foi somente através de muita terapia que eu consegui perceber que tinha um trauma muito enraizado na minha vida relacionado a essa morte. Na época eu acabei reprimindo tudo que eu estava sentindo e não falava sobre o assunto. Ninguém falava sobre o assunto comigo também, então ficou meio que elas por elas, sabe? E eu fui vivendo a minha vida até virar uma adolescente gótica, né? Então, eu fui uma adolescente rebelde, fui uma adolescente gótica, tinha lá meus conflitos e visitava lá meus cemitérios também, né? Eu sou de Porto Velho, Rondônia, e lá a gente tem tinha, né, uns 3 ou 4 cemitérios, agora tem mais. Mas na época era pouquinha coisa, eram cemitérios mal cuidados, assim, sabe? Mas eu gostava de visitar assim mesmo, então não era algo que eu fazia com muita frequência, mas com certeza a frequência era maior do que a das pessoas normais. Será que eu uso essa palavra? O que é normal? Enfim, então eu fui essa adolescente gótica, rebelde e que tinha a sua relação com a morte. Mas a minha relação com a morte na adolescência era uma relação muito romantizada. Principalmente por causa dos filmes e dos livros que eu lia e assistia. Era coisas tipo ler Álvares de Azevedo, Augusto dos Anjos, os ultra-românticos, assistir os filmes de terror que vão mostrar a morte de uma forma sempre muito trágica, né? Então a minha relação com a morte era isso. Eu nunca tinha parado para estudar sobre a morte e para pensar sobre a morte, né? Por alguns momentos eu cheguei a desejá-la, não só na adolescência, mas depois também, mas isso é uma outra conversa. Então eu segui minha adolescência ali, escrevendo meus poemas góticos, lendo literatura gótica, assistindo filmes de terror e visitando cemitérios. Até que em 2016, eu já não era mais uma adolescente, eu descobri um livro que foi lançado pela Dark Side Books, chamado Confissões do Crematório. E ali foi o meu primeiro contato com a morte de uma forma mais concreta. Tem um vídeo no canal do YouTube, né, falando sobre Confissões do Crematório e indicando essa leitura para quem quer começar a aprofundar as reflexões sobre esse tema.
Então esse foi o primeiro livro que eu li que falava da morte mesmo como essa figura concreta, inescapável, inevitável, irreversível, né? Então eu já tinha lá meus quase 30 anos. Esse livro mudou minha vida. Assim, a partir dele eu comecei a fazer outras leituras, conheci a Maria Júlia Kovacs, o trabalho dela aqui no Brasil, né? Nesse meio tempo eu entrei para a faculdade de psicologia, muito motivada pelo suicídio da minha melhor amiga, que foi em 2014. Então eu já estava ali pelo meu segundo ano da faculdade de psicologia, já estava pensando em fazer TCC, né? Já vislumbrando ali algumas pesquisas e enveredei para pesquisar suicídio na faculdade de psicologia. Inclusive esse foi o tema do meu TCC, foi suicídio. E era um tema que eu gostava muito, mas a morte me intrigava mais. Bom, o vídeo deu uma cortadinha, então talvez o enquadramento não esteja igual. Peço desculpas por isso, mas vou continuar então. Falei do meu TCC, né? Foi suicídio. E eu decidi pesquisar suicídio no mestrado, fui aprovada no mestrado para pesquisar suicídio, mas eu entrei num processo depressivo muito grave, muito severo. E pesquisar suicídio se tornou um gatilho muito forte para mim. Então, eu desisti de pesquisar suicídio e decidi pesquisar morte. Ninguém entendeu, né, como que morte não seria um gatilho para mim, mas não foi. Eu estava muito bem amparada por psiquiatra, por psicólogo, né, e estava levando muitas questões para esses ambientes. E a morte simplesmente nunca foi um problema para mim. Apesar das perdas que eu sofri, eu nunca tive problema para falar disso, né? O problema estava mais nas outras pessoas do que em mim. Entrei no mestrado, troquei de tema, comecei a pesquisar sobre morte, mas o meu processo depressivo foi muito severo e eu precisei de ajuda. Então eu vim para Curitiba para ficar perto da minha família, para fazer, né, o meu tratamento. E logo que eu vim, a pandemia estourou, né? Em março de 2020, eu cheguei em fevereiro e a pandemia estourou em março, né, aqui no Brasil. Então, eu fiquei presa dentro de casa, não tinha muito o que fazer, fui estudar. Então, eu montei minha biblioteca inteira de livros de morte. Tô olhando para ela aqui, inclusive. Montei minha biblioteca, li, devorei todos os livros que eu podia. Comecei a pesquisar mesmo, entrevistar os meus sujeitos de pesquisa. Então, o meu mestrado foi sobre como os trabalhadores do sistema funerário lidam e compreendem a morte. Então, eu entrevistei coveiro, entrevistei agente funerário, cremador, tanatopraxista. E foi muito legal porque dessa pesquisa foi criado o meu livro, que é a Tanatopédia. Foi financiado através de financiamento coletivo, né? Foi lançado esse ano de 2022, já estão todos entregues, tudo bonitinho. E tô recebendo um feedback muito legal de vocês, inclusive. Vocês estão gostando muito do livro, eu fico muito feliz com isso, sabe? Então eu terminei o mestrado, né, no fim de 2021 e pensei muito em fazer doutorado esse ano. Cheguei a separar toda a documentação, fiz 2 projetos de pesquisa para escolher um ali e poder submeter, mas eu decidi desistir porque eu não tive nenhum tempo de descanso acadêmico entre a faculdade e o mestrado, e não teria também se eu engatasse um doutorado, né, entre o mestrado e o doutorado. E eu tô focando na clínica, né, eu decidi abrir esse espaço aqui que vocês estão vendo, que é o meu consultório, para atender pessoas de diversas demandas, né, não só relacionadas à morte, mas também relacionadas à morte. E focar nisso, né, focar na minha abordagem, que é a psicologia analítica junguiana, para poder ampliar os meus estudos a respeito da abordagem também, para poder atender melhor as pessoas, né, que confiam a mim e os seus cuidados. Agora o interfone tocou e eu tive que desmontar tudo aqui em 5 segundos. Então, o meu objetivo é ampliar minha prática clínica mesmo, até porque é isso que me sustenta. Eu amo a academia, mas é um rolê que não dá tanta grana assim, né? E focar nos meus pacientes, nos meus atendimentos, na minha abordagem e continuar pesquisando, me aprofundando, estudando sobre isso de uma forma paralela, né? Eu sou tanatóloga também, fiz formação em tanatologia, tô terminando uma formação em psicoterapia do luto também. E são essas as demandas que eu tenho
atendido na clínica principalmente. Eu atendo outras demandas também, mas a principal queixa que vem, até porque como eu divulgo o meu trabalho, né, são relacionadas a perdas e luto e medo da morte também. Inclusive, acho que é algo que vale a pena mencionar. Eu sou uma pessoa que tem muito medo da morte, muito medo de morrer. A forma como eu lido com isso é pesquisando e falando sobre o tema. Eu acho que quando a gente consegue olhar para o nosso medo, ele vai perdendo um pouco de força, né? Não significa que eu talvez um dia vá deixar de ter medo da morte. Eu acho isso muito difícil de acontecer. Mas a gente pode dar uma controlada nesse medo, conviver com ele de uma forma saudável. E essa foi a forma que eu encontrei para conviver com o meu medo da morte. Não significa que vocês tenham que fazer igual. Mas acho que é isso, eu disse tudo que eu gostaria de dizer. Acho que dá para vocês compreenderem um pouco quem é a Ana, profissional, psicóloga, pesquisadora da morte, e quem é a Ana, que também teve seus conflitos e seus perrengues relacionados à morte. Não sou melhor do que ninguém, também tenho medo de morrer. Mas acho que falar sobre morte é falar sobre vida, falar sobre os nossos vínculos, falar sobre as nossas relações, falar sobre a forma como a gente dá sentido à nossa vida. Também acho que contemplar a finitude é uma forma de levar a vida de uma forma um pouco mais leve e carregada de significado. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês no final desse vídeo. E espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouquinho melhor. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau!